Essa noite nós te pedimos que o Senhor receba a nossa adoração, papai. Que o Senhor receba, Senhor, esse culto, papai. Porque nós sabemos que melhor do que aquilo que nós recebemos é aquilo que o Senhor recebe de nós, papai. E nessa noite nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade de mais um culto, Pai. Nós te agradecemos pela oportunidade de estar aqui mais um dia, Senhor, representando, Senhor, as nossas famílias, Pai, representando, Senhor, aqueles que ainda estão buscando pela Tua palavra, Senhor. E nessa noite nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Aplauda aí nessa noite. Aleluia. Esse aí a gente está chamando a irmã Iris para estar entoando o hino da harpa, amém? Para aí você. Glória. Amém. 2, 4, 3. Tá. Capítulo 18, versículo 43, amém? Primeira Reis, no capítulo 18, no versículo 43. Passo a ler. Todos acharam? Aleluia. Glória a Deus, Pai. Aleluia.
Passo a ler. 1 Reis, capítulo 18, versículo 43. E disse ao seu moço: sobe agora e olha para o lado do mar. E ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então disse ele: volta lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe e disse a Acabe: aparelha o teu carro e desça, para que a chuva não te impeça. 45. E sucedeu que, entretanto, os céus se engrandeceram com nuvens e vento, que veio uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Amém? Pode se sentar, glorificando o nome do Senhor. Quando a gente lê esse texto, né, essa passagem, a Bíblia fala sobre alguns milagres que ocorreram, né, com o profeta Elias. E nesse dia a gente vê que o cenário que estava acontecendo era que Israel estava passando por uma seca durante muitos anos. A Bíblia relata que faziam vários anos em que Israel estava ali passando por uma seca por conta, era um castigo que Deus tinha feito ali na vida de Israel, né, daquele povo, por conta das adorações que eles estavam entregando a Baal, né? Então a gente vê que aqui que Israel, naquele tempo, quando o profeta Elias estava naquele local, a terra estava corrompida. Ali a população engrandecia, adorava outro Deus que senão o único e verdadeiro. E quando Elias tinha o holocausto, né, e nada acontecia, queimado, e todos puderam ver na glória. E quando Elias chega nesse momento aqui, onde ele manda o servo subir naquele aqui, a primeira vez que aquele servo subiu, ele não viu nada, e eu creio que ele já desceu reclamando, né? Mas por que? Mandou subir lá em cima, não tem nada aqui. E assim que ele desce, Elias manda ele subir mais 7 vezes. Eu imagino que naquele momento, como seria na minha vida e na sua vida, por diversas vezes aquele servo, durante aquelas 7 vezes que ele subiu, ele questionou o porquê daquilo. Mas eu creio que Deus, ele queria ali uma prova para Elias também de que a persistência gera fruto. A persistência é o que faz a gente chegar no nosso objetivo. E a Bíblia fala que quando aquele servo ele sobe pela 7ª vez, ele vê aquela nuvem do tamanho da mão de um homem. Glória a Deus! E eu creio que está escrito na Bíblia que é o tamanho de uma mão de um homem, porque é algo tão pequeno, e Deus queria ilustrar ali que a mão de um homem não pode fazer nada. E é por isso que ele representa ali como uma mão, porque a gente é tão pequena, a nossa mão é tão pequena, e a gente não consegue fazer nada. E quando aquele homem desce e relata isso, Elias já entendeu que por mais que as coisas que nós temos visto é pequeno, para Deus vem coisas grandes à frente. Eu creio ali que aquele servo, quando viu aquela nuvem, olhou e falou: mas isso aqui não vai gerar uma chuva nunca. Faz anos que essa terra está seca. Faz anos que não acontece nada aqui. Essa nuvem vai gerar uma chuva? Que é para eu guardar minhas coisas? Não vai. E diversas vezes na minha vida e na sua vida é dessa forma. Deus tem nos mostrado coisas. Deus tem apresentado coisas na nossa visão, e para nós é pequeno demais. É pequeno demais a gente acreditar naquilo que Deus tem nos mostrado. Mas Deus quer nos falar nessa noite que, por mais que seja uma coisa pequena, por mais que seja pouco, Ele tem trabalhado na nossa vida. Ele tem a mão dele naquilo. Aleluia. Nessa noite Deus quer falar sobre a confiança na provisão dele. A confiança naquilo que Ele tem para nós. Não é sobre coisas grandes, mas sim sobre o pequeno que vai gerar muitas coisas para nós. É sobre quando eu e você, por mais que pareça impossível, a gente volta naquele monte e sobe 7 vezes para enxergar o que Deus tem. Eu vejo que aquele servo, por mais que ele pudesse ter duvidado, ele tem obediência. E na nossa vida não é diferente. Muitas vezes eu e você, nós temos duvidado dos planos que Deus tem pra gente. Mas Ele está pedindo
mais 7 vezes, para a gente voltar naquele lugar mais uma vez, porque através daquilo, da nossa persistência, Ele vai nos mostrar coisas grandes. Naquele momento ali, Ele queria ver o quanto a fé era firme daquele homem, o quanto a fé de Elias era firme, porque subir em um monte, eu creio que aquele monte não era baixo, 7 vezes não é para qualquer um. Deus, Ele quer, muitas vezes Ele manda circunstâncias para mim e para você, para ver o quão crente a gente é, o quão firme e persistente eu e você nós somos naquilo que Ele tem nos prometido. Talvez eu e você recebemos promessas de Deus na nossa vida e por ansiedade e por falta de paciência a gente tem desistido dos nossos processos, a gente tem desistido da persistência para receber aquilo que Deus tem para mim e para você. Mas hoje, nessa noite, Deus nos convida a reavaliar, porque aquilo que Ele promete vai chegar. Aquilo que Ele promete, por mais que pareça distante, por mais que pareça longe, grande demais para mim e para você, vai chegar, irmão. Ele pede um ato de fé da minha parte e da sua. Quando Abraão recebe de Deus aquele pedido para que entregasse Isaac, entregasse o filho da promessa dele em um holocausto, em uma oferta, a gente vê que Isaac leva sem falar, Abraão leva Isaac para aquele monte sem falar o que ia acontecer. E quando Isaac pergunta para ele aonde está o cordeiro, porque eles estavam ali indo apresentar uma oferta para Deus. E naquele momento ali, Isaac pergunta: cadê o cordeiro? E Abraão fala: Deus vai prover. Aleluia. Isso é, você sabemos o que Deus tem prometido, mas entender que por mais que seja difícil, Ele vai dar a provisão. Só basta eu e você obedecermos. Só basta eu e você insistir mais um pouquinho. Aleluia. Abraão ali, ele tem uma prova de fé muito grande, porque a gente vê quanto tempo ele esperou para gerar o filho da promessa, quanto tempo demorou para que ele recebesse aquilo que tinha sido prometido. E a Bíblia fala que Abraão não foi um homem que acreditou 100% na promessa, ele seguiu, ele persistiu, mas a Bíblia mesmo fala que por alguns momentos ele duvidou daquilo que ele receberia. Quando Deus fala da promessa ali para ele, que ele geraria um filho, a Sara ainda geraria um filho, a Bíblia fala que por dentro ele duvidou. Como na velhice eu e Sara vamos gerar um filho? Não existe isso. Então, Abraão é a prova de que por mais que eu e você, nós temos duvidado internamente, é só a gente seguir mais um pouquinho. É só eu e você persistir mais um pouquinho, que Deus vai estar nos entregando a nossa vitória. Ele vai estar entrando com providência nas nossas batalhas. Ele vai estar nos sustentando mais um dia. Deus, Ele sabe que eu e você, nós não somos perfeitos. Ele entende que eu e você temos a ansiedade de não conseguir muitas vezes esperar com calma aquilo que Ele tem nos prometido. Mas nessa noite Ele pede para eu e você ter um pouquinho mais de paciência e insistir naquilo que Ele tem nos prometido. Aleluia. Natália, mas faz muito tempo, eu acho que Deus já esqueceu da promessa que Ele fez. Não, irmão, Deus nunca esquece daquilo que Ele promete para mim e para você. Talvez quando Ele prometeu, era aquilo que estava gerando no seu coração. Quando você recebeu aquela promessa, talvez você achasse que teria que acontecer ali naquele momento. Mas então Deus fala no meu coração que talvez no momento que eu e você achamos que a gente está preparado para receber, a gente não está. Talvez se a gente recebesse agora aquilo que Deus prometeu para mim e para você, a gente não ia saber cuidar daquilo. É por isso que Deus, Ele nos prepara antes de receber. E quando você acha que aquela promessa já está morta, quando você acha que não existe mais vida ali, naquela promessa que Deus fez, é ali que Ele age. Glória a Deus. É ali que Ele age, porque Ele sabe que eu e você não vamos nos corromper por aquilo que Ele tem dado. Ele sabe que a gente vai entender que eu recebi isso, mas não é porque eu sou bom, é porque o Deus que eu sirvo é misericordioso. Aleluia. Porque nós não merecemos nada daquilo que Ele tem nos dado, irmão. E é por isso que muitas vezes a gente vê tantas pessoas que
Não. Glória a Deus. Nós só estamos aqui pela pura misericórdia do Cristo que nós servimos, porque sem Ele nós não somos nada. Nós não somos nada. E quando a gente vê ali Elias, naquele momento, ele já tinha entendido o que Deus tinha ali. Ele sabia ali que era uma prova de fé. Porque Elias, quando a gente vê que ele vivia nesse tempo onde a nação estava corrompida, ele persistiu. E se naquele momento, quando ele estivesse cansado, quando Deus pedisse ali para subir 7 vezes ele não subisse, será que ele teria vivido tudo, todo o sobrenatural que ele viveu com Deus? Talvez na minha vida e na sua vida é assim, a gente persiste por algum tempo e quando o cansaço bate, a gente desiste, mas estava tão pertinho. É, Deus, verdade. Mas Deus só queria um pouquinho mais de insistência na minha vida e na sua vida. Era só mais um pouquinho e talvez eu e você desistimos naquela hora. E é por isso que Deus colocou no meu coração nessa noite, e eu creio que é para mim também, para insistir mais um pouco. Por mais que esteja cansativo, por mais que seja repetitivo todo o processo da nossa rotina, insiste mais um pouco. Porque a insistência, subir mais uma vez naquele lugar que parece que não vai gerar nada, vai gerar chuvas de bênçãos na nossa vida. Glória a Deus! Essa noite foi isso que Deus colocou no meu coração. Eu acredito que os irmãos também vão levar para casa de vocês, né, um ensinamento. E eu chamo o grupo de louvor para ministrar o louvor. Coloque de pé nessa noite, igreja. Vamos louvar e engrandecer o único que é digno de toda adoração. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Peça nessa noite para que Deus faça um milagre na minha vida e na sua vida. Glória a Deus. Peça para que Ele nos toque com o primeiro amor. Aleluia. Glória. Aleluia, Senhor. Vamos eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, dá tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, ensina a santidade, quero amar somente a ti, o meu Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Aleluia, Deus. Aleluia. Nessa noite você possa pedir ao Senhor te visitar, para que Ele possa fazer um milagre na sua vida. Aleluia. Como Zaqueu, quero subir diga o mais alto. O mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Declara: eu preciso de ti, ó Pai. Eu preciso de ti,
Deus, Pai. Grande Deus. Por toda a minha vida, Ao Senhor te louvarei. pois meu fôlego é a tua vida, Aleluia. e nunca me cansarei. Posso ouvir a sua voz, é mais doce do que o mel, Aleluia. que me tira dessa Aleluia. e me leva até o céu. Grande Deus. Sabe fogo terremoto, Aleluia.
Clamei a ti, ó Senhor, e suplicarei ao Senhor.
vantagem haverá se meu sangue se eu descer ao túmulo? Porventura o pó te louvará? Anunciará ele tua verdade? Só que, irmãos, aleluia? Aleluia. Irmãos, a gente vai ver aqui que Davi estava exaltando ao Senhor, porque o Senhor tinha o livrado, né? Tinha ali o curado. A gente vai ver que da morte, né? Talvez ali de uma doença que ele estava tendo. E a gente vai ver, irmãos, que é mais interessante que ele começa ali, não muitas das vezes, culpando ao Senhor pelo que aconteceu com ele. A gente vai ver aqui que ele estava prestes à morte, estava muito doente, né? Ele fala aqui, ó, fizeste subir minha alma da sepultura e me livraste de descer a cova. Então a gente vai ver que Davi, ele não começa muitas das vezes, né? Na minha vida, na sua vida, a gente começa, quando a gente tem algo assim, né? Uma dificuldade, a gente começa muitas vezes, por que, Senhor? Mas a gente vai ver que Davi aqui, em vez dele perguntar o porquê, muitas das vezes, desculpa, por que dele perguntar, dele ficar questionando o Senhor, ele começa agradecendo, ele começa exaltando o Senhor. A gente vai ver aqui, né, que ele reconhece que sem Deus ele não teria saído daquele local, né? E o Senhor fala para mim e para você nessa noite, quantas vezes ele te livrou e será que você parou por um momento para agradecer? Talvez você acordou hoje pela glória do Senhor, pela misericórdia dele, mas será que você parou um momento do seu dia para agradecer? E a gente vai ver que aqui ele continua falando, né? Cantarei ao Senhor, porque o Senhor é santo, 10 graças ao seu nome. Ele fala, né? Porque sua ira dura apenas um momento, e em seu favor está a vida. Muitas das vezes a gente acha que a dificuldade está vindo porque a gente está na presença do Senhor, porque o Senhor tem culpa nisso, porque está acontecendo. Mas aqui a gente vai ver, a ira do Senhor pode durar um momento, mas o favor está a vida. Glória a Deus, Pai. Muitas das vezes você acha que está difícil com o Senhor, mas sem Ele está pior. Porque a gente vai ver que o favor da vida está nas mãos do Senhor. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Se muitas das vezes nessa noite você sente que você está passando por uma tempestade, você sente que você está passando por uma noite muito longa, o Senhor está falando nessa noite. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E aqui ele termina falando, clamei a ti, Senhor, e suplicarei ao Senhor, que vantagem haverá em meu sangue se eu descer ao túmulo? Porventura o pó te louvará? Anunciará ele a tua verdade? Irmãos, muitas das vezes a gente fica pedindo ao Senhor coisas pela nossa própria vontade, para que a gente saia daquela dor, para que a gente saia daquela dificuldade. Mas a gente vai ver aqui que Davi, ele pede algo com propósito. Senhor, por que ventura, se eu morrer, eu vou louvar o Senhor? Se eu estiver na sepultura, eu vou poder falar da verdade do Senhor? Então ele usa a dor que ele estava sentindo, talvez aquela doença que ele estava passando, para ainda assim engrandecer o nome do Senhor. Então muitas das vezes você quer sair dessa luta, mas será que ela tem um propósito verdadeiramente alinhado com o Senhor? Porque a gente tem que pedir, né, as nossas orações, a gente vai ver que ela tem um alvo, ela tem que ter um alvo de glorificar o Senhor, não apenas tirar a sua dor momentânea que não quer. Porque o Senhor, ele já fala, no mundo terás aflições. Então a gente vai ver aqui, irmãos, que Davi, ele passou por uma dificuldade, ele lembrou de exaltar o Senhor. A primeira coisa que a gente vê aqui é ele exaltando o Senhor. Eu te exaltarei ao Senhor. Então muitas das vezes, se você está passando por algo nessa noite, lembra primeiramente de voltar ao começo, que é agradecer ao Senhor. Depois, irmãos, a gente vai ver aqui que se você está achando que a ira do Senhor está sobre a sua vida, a gente vai ver que muito pior é estar sem Ele. Porque a vida está ao favor do Senhor. Aleluia. E a gente vai ver, para terminar, que o que Davi pedia ao Senhor tinha um propósito, que era exaltar o nome dele. A gente vai ver que Davi fez muito para o Senhor, né? Ele exaltou muito o nome do Senhor. Glória e a aqui, Deus. quando ele agradece, né? E eu acredito que a oração dele aqui foi: Senhor, se eu morrer, quem vai te exaltar? Se eu morrer, quem vai falar da tua verdade? Então a oração daquele momento, para que ele fosse curado, para que ele saísse talvez daquela noite, era com o propósito de exaltar
sair dessa luta, conte o seu testemunho, glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Porque assim, irmãos, você vai estar contando algo que tem um propósito, que é exaltar o nome dele, glorificar ele. Amém? E assim eu agradeço. Verdade, quantas vezes a gente passa o dia inteiro e não lembra de agradecer o mínimo para Deus, né? Amém. Eu até brinquei durante o discipulado, que a gente estava falando sobre agradecimentos. Eu até brinquei, às vezes eu falo, penso assim, vou orar só para agradecer. Quando eu vejo, eu estou pedindo já. A gente tem que lembrar de agradecer acima de pedir, né? Passando para a próxima oportunidade, eu gostaria de chamar o irmão Eric para estar fazendo algo da parte do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Saúde a igreja na paz do Senhor. Amém. Estou um pouco nervoso, não tinha preparado nada, mas Deus tocou no meu coração. A palavra vai ser breve, mas espero que todos possam entender. Aleluia. Glória a A Deus. palavra está no livro de Salmos, capítulo 37. Aleluia. É poderoso Deus, fala, usa. Grande é o Deus vivo, Pai. Aleluia. Salmos 37, capítulo 4. Vou passar lembrando que não há muito tempo. Deleita-se também no Senhor e te concederá o desejo do teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor e confia nele e ele o fará. Glória a Deus. Nessa palavra vem falar que quando a gente confia verdadeiramente no Senhor, ele faz nossos desejos. Amém. Só que ele está lá para nos dar nossos desejos, mas a gente entrega, deixa de lado nossos desejos para estar no caminho de Deus. Nem sempre a gente faz isso. Então, Pai. quando diz que ele fará nossas vontades, mas antes dele fazer nossas vontades, a gente tem que estar lá e entregar nossas vontades na mão dele. Porque ele vai nos dar o que está no propósito dele. Como em Reis, quando ele apareceu para Salomão e deu uma carta branca que ele poderia escolher qualquer coisa. Mas o que ele escolheu foi sabedoria para guiar o seu povo. Glória a Deus, aleluia. E da mesma maneira que Salomão escolheu uma coisa que gratificava o nome do Senhor, a gente tem que escolher coisas que nos aproximam e nos gratificam aos olhos do Senhor. Que tudo o que a gente deseja, Ele vai nos dar. Não é só a gente chegar, Senhor, eu quero isso, mas o que a gente está fazendo para conquistar isso? A gente está entregando na mão do Senhor, a gente está aquilo que a gente está querendo é uma coisa que é realmente importante para o Senhor. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade. Deus. Aleluia. E pensar os nossos pedidos sempre, né? Para ver se aquilo é ou não o propósito de Deus, amém? Passo então, queria chamar o pastor Márcio para fazer o dízimo e as ofertas. Chegando na melhor parte da noite também. A gente vai. Grande é o nome do Senhor, Pai. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. A parte do título está em Malaquias, Grande Deus. capítulo 3, versículo 10 em diante. Aleluia. Glória a Deus. Trazei todo o dízimo à casa do tesouro, Eita Deus. para que haja mantimento na minha casa, e depois fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, de que dela venha a maior abastança, e por causa de vós repreendeu o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra e a vide do campo, e vós não serás estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, glória a Deus. Irmãos, essa palavra nos ensina que se a gente tivermos fé, amém, glória a Deus, né, e servimos ao Senhor e também a casa, nós nos honramos através do dízimo, da oferta, amém, glória a Deus, porque a casa é uma casa que tem um aluguel, tem a parte da luz, amém, glória a Deus, e nós desfrutamos, né, de tudo
tudo aquilo, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Porque aqui nós temos a cadeira, temos o som, amém? Glórias a Deus. Glória a Deus. E cada dia está ampliando, porque nós acreditamos, porque nós estamos no lugar onde tem terra fértil, amém? Então, é uma prova que nós estamos ajudando a casa do Senhor, amém? Glória a Deus. E também ele fala que ele repreenderá o devorador, amém? Às vezes nós passamos por lutas, amém? E às vezes talvez muitas pessoas pensam, eu não vou dar o dízimo porque vai faltar isso, vai faltar aquilo. Mas é o momento que nós abrimos a nossa fé, nós acreditamos que por mais que nós separamos a oferta e o dízimo, Deus vai prover para nós, amém? Deus realmente vê essas partes, mesmo que às vezes quebra alguma coisa na nossa casa, o carro quebra, amém? Falta um pouquinho de dinheiro para pagar a luz, a água, mas nós temos que ter a nossa fé que Deus vai prover. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Então essa palavra fica no coração de cada um, amém? Porque nós temos que realmente colocar a nossa fé em ação, amém? Glória a Deus. A Érica está com o envelope do dízimo de oferta, amém? Glória a Deus. Quem quiser pode levantar as mãos, amém? Glória a Deus. Aleluia. 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 Então, vamos se levantar, amém? Para que nós possamos orar e agradecer ao Senhor, amém? Para que nos dê força, amém? Glória a Deus. Para que a casa do Senhor continue essa bênção, amém? Em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Obrigado, meu Pai, Senhor, meu Pai, pela vida, meu Pai, do dizimista, meu Pai, dos ofertantes, meu Pai. Obrigado, Senhor Jesus, meu Pai, porque tudo aquilo, meu Pai, Senhor, meu Pai, que o Senhor, meu Pai, prevê, meu Pai, para a nossa vida, meu Pai, Senhor, meu Pai, é através, meu Pai, da nossa fé, meu Pai, da nossa fidelidade, meu Pai, da tua casa, o Espírito Santo de Deus, meu Pai, que o Senhor possa, meu Pai, guardar, meu Pai, as nossas finanças, meu Pai, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus, meu Pai, abençoa, meu Pai, Senhor, meu Pai, abra, Senhor, meu Pai, a janela do céu, meu Pai, derrama bênção, meu Pai, na vida, meu Pai, de cada um, meu Pai, repreenda, meu Pai, tudo aquilo, meu Pai, Senhor, meu Pai, que tenta, meu Pai, tirar, meu Pai, nossa fé, meu Pai, Senhor, meu Pai, porque nós estamos, meu Pai, pisando, meu Pai, numa terra fértil, meu Pai, onde nós falamos, meu Pai, do Espírito Santo, meu Pai, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, com alegria no coração, pode entregar o dízimo de oferta, amém, aleluia. Deus abençoe. 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 Deus é filho, amém? Glória a Deus. Eu agradeço pela rica oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Amém, aleluia. Agora nós chegamos na melhor parte, a parte onde eu e você vamos sentar para ouvir o melhor da parte de Deus, aquilo que vai trabalhar em nosso coração, amém? Glória a Deus. Gostaria de estar chamando a preletora da noite, a pastora Jussara, amém? Glória a É Deus. Santo Deus de Israel, aleluia. Glória, orando para a preletora dessa noite, estenda suas mãos para cá. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, nós te pedimos, Senhor, te apresentamos, Senhor, a tua serva, a pastora Jussara, Pai. Senhor, nessa noite, o Senhor, que ela, Pai, ouvir as palavras dela, Pai, para não falar, Senhor, aquilo que nós queremos ouvir, Pai, mas aquilo que o Senhor quer falar através da vida dela, Pai. Nessa noite nós não estamos aqui, Senhor, para receber, Pai. Nós estamos aqui para aprender, Senhor, com a tua palavra, Pai. E eu creio, Senhor, que ela tem a melhor parte para nós, Senhor. É a tua palavra que salva, Pai. É a tua palavra que livra, Senhor. E nessa noite, usa a tua serva, Pai, para fazer não aquilo que ela quer, mas que o Senhor quer, Pai. Que o Senhor visite, Senhor, a família, Pai. Que o Senhor visite, Senhor, o casamento, Senhor. Visita, Senhor, todos os planos, Sim, os meu sonhos,
isso, papai. Porque enquanto ela te serve, pai, eu creio Glória que ao teu nenhum nome, plano, Senhor. nenhum sonho vai se frustrar, Senhor. E nome nessa de noite nós Jesus. agradecemos, papai, pela vida dela, Senhor. Glória a Deus. Glórias a Deus, amém? Salve, amada igreja da Santa Paz do Senhor, amém? Louvado e agradecido seja o nome do Senhor, amém? Glórias a Deus. Confesso aos irmãos que nós fomos embora. O Senhor já teria falado o meu coração e o teu coração é em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus. Mas o Senhor ele tem mais um pouquinho para mim, para você. Glória a Em Deus. nome do Senhor Jesus, amém? Hoje é culto da família, né? Culto para que nós possamos ter a oportunidade de orar para a nossa casa, né? Orar para o nosso lar, vir aqui buscar força e também nos corrigir, né? De algumas situações, né? De alguns comportamentos, para que nós possamos ser espelhos na nossa casa, amém? Glórias a Deus. Então vamos para o livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, amém? Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Livro de Gálatas, capítulo 2. Aleluia, Deus. Versículo 20, amém? Aleluia. Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a minha vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, a qual me amou e me se entregou a si mesmo por mim. Amém? Glórias a Deus. Vamos se ajudar dando glórias ao Senhor. Amém? Aleluia. Nós vamos ver que é uma correção, né, de Paulo, né, com ali os apóstolos, né, com os seus discípulos ali. E foi uma correção naquele tempo. E talvez no dia de hoje não vai ser diferente. Amém? Glórias a Deus. E o tema da ministração é: precisamos carregar a nossa cruz. Amém? Glórias a Deus. Muitas das vezes nós achamos que a nossa cruz é uma família, é um parente difícil de lidar. Nós achamos que talvez é um filho, talvez achamos que é um marido, uma esposa, alguns, né, dessas pessoas que nos dá trabalho. Mas nós vemos que o maior trabalho na minha vida e na sua vida é nos se manter como cristão. Nós precisamos carregar a nossa cruz. Nós precisamos carregar o verdadeiro evangelho. Nós precisamos carregar Jesus. Amém? Glórias a Deus. E eu não posso me acostumar a olhar a cruz do meu irmão, mas eu preciso olhar a cruz que eu estou carregando, o nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Dá uma linda salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Nós vamos ver que quando nós chegamos na casa do Senhor, primeiramente nós precisamos ter uma conversão. Amém? Pastor, o que é uma conversão? Nós vamos ver que no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 24, a Bíblia vai dizer que os que são de Cristo crucificam a sua carne. Nós sabemos que quando nós chegamos na casa do Senhor, quando nós aceitamos o Senhor Jesus, primeiramente nós vamos começar a sacrificar a nossa carne, sacrificar os nossos desejos, sacrificar os nossos comportamentos. Meu Deus, pastora, é difícil assim? Sim, mas o Senhor ele dá uma oportunidade para mim e para você. Vindes como está. E a partir do momento que eu e você aceitamos Ele, nós começamos a sentir uma conversão dentro de nós. Aí nós vamos ver aquele que tinha vício, ele começa a tirar o desejo, sacrificar a carne. Nós vamos ver que aqueles que tinham más comportamentos, nós vamos ver que ali vai tendo
uma conversão. Amém? Glórias a Deus. Aleluias. E nós vamos ver também que nós precisamos, ter uma reconciliação com o Senhor Jesus. Nós vamos ver, se nós não tivermos, meu amado, uma conversão, nós não vamos ter uma reconciliação. Nós vamos ver que no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 16, a Bíblia fala que é pela cruz reconciliamos ambos com Deus em um corpo, matando com eles as inimizades da carne. Amém? Glórias a Deus. Nós sabemos que nós estamos vivendo nos últimos dias, Nós estamos vivendo nos últimos tempos e nós precisamos sim todos os dias matar o desejo da nossa carne. Amém? Glórias a Deus. Para que possamos manter na presença do Senhor, nós precisamos fazer inimizade com a carne e nós permanecer no Espírito de Deus. Amém? Glórias a Deus. Uma vez eu mais perto das coisas do Senhor, eu vou ficar mais longe do pecado. Amém? Glórias a Deus. Aprenda isso, meu amado. A partir do momento que eu estou próximo de Jesus, que eu estou nas orações, que eu estou nas consagrações, que eu estou ali no comportamento com Cristo, eu estou fazendo inimizade com o pecado. Amém? Glórias a Deus. Porque o Senhor hoje Ele está falando da minha cruz e Ele está falando da sua cruz, do seu compromisso com o Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. E nós vamos ver que a cruz, é o nosso alicerce espiritual. Nós sabemos que através da cruz nós vamos saber que Jesus se entregou por mim e por você. Aleluia. Nós vamos ver que tem muitas denominações, nós vamos ver que tem muitas religiões, nós vamos ver que tem muitas formas de adorar, mas nós vamos ver que há um único que foi na cruz por mim e por você, foi somente Jesus. Glória a Deus. Ele se deu por mim e por você. Então eu quero honrar esta cruz. Amém? Glórias a Deus. Nós vamos ver que antes nós estávamos separados de Deus por causa do pecado. Amém? Glórias a Deus. Nós sabemos que ninguém aceitou Jesus, que ninguém caiu de paraquedas. Nós vamos ver que nós temos uma conversão, nós temos uma reconciliação, nós temos ali um conhecimento do que é a cruz, e ali depois nós vamos ver que nós temos um relacionamento com o Senhor, e ali nós vamos ver que nós, por causa do pecado, nós fomos reconciliados com Deus através da morte de Jesus. Então, se eu e você estamos aqui até o dia de hoje, é porque eu e você tivemos uma oportunidade. Amém? Glórias a Deus. Pastor, eu tive uma oportunidade com Jesus porque eu sou bonzinho? Não. Eu e você tivemos uma oportunidade com Jesus porque Jesus é misericordioso por mim e por você. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. E nós vamos ver que Jesus, Ele traz muitos benefícios na minha vida e na sua vida. Quando eu e você nos responsabilizamos de aceitar Jesus, de viver com Jesus, Deus Ele dá uns benefícios para mim e para você. Nós vamos ver que Jesus Ele também deixa um benefício da glória. Nós vamos ver que a cruz nos ensina a glorificar a Jesus. Se eu estou andando com Jesus, se eu estou caminhando com Jesus, eu preciso glorificar somente Jesus. Amém? Glórias a Deus. A Bíblia fala que Jesus Ele não divide a glória dele com ninguém. Amém? Glórias a Deus. A partir do momento que eu começar a fazer as coisas do Senhor e colocar eu em primeiro lugar, ali a palavra já não vai fazer efeitos. Amém? O Senhor Ele fala que a glória dele Ele não vai dividir com ninguém. Nós vamos ver no livro de
Nós vamos ver que a palavra vai falar: mais longe de mim está a glória, a não ser na cruz por Jesus. Então nós não podemos glorificar a nós mesmos, né? Eu faço, acontece, eu fui, aconteceu. Não, meu amado. Nós fazemos porque o Senhor deu oportunidade para mim e para você fazer. E sempre que nós temos a oportunidade, nós precisamos glorificar ao Senhor. Uma vez eu glorificando ao Senhor, eu preciso contar o testemunho que Jesus fez na minha vida. Você precisa contar, né, o que Deus tem feito na sua vida, ainda que não está da maneira que eu e você desejamos, mas nós sabemos que tudo que nós passamos, né, é um trajeto, né, de sabedoria que o Senhor está nos ensinando. Amém? Glórias a Deus. Então vai dando glória nesta caminhada, porque o Senhor, Ele há de lhe honrar e te honrar nesta terra. Amém? Glórias a Deus. Pastora, mas eu não estou vendo, né, acontecer, né? Mas você já percebeu que quando eu e você estamos fazendo uma prova, tem alguém conversando? Não, nós vamos ver que fica todos em silêncio. Então o Senhor fala nesta noite, né? Independente do silêncio que está, que você não está percebendo, Deus, Ele está trabalhando na minha vida e na sua vida. Amém? Glórias a Deus. Aleluias. E nós vamos ver que a cruz também, ela nos traz sabedoria. Amém? Glórias a Deus. Deus, Ele tem trazido benefício, né, para a minha vida e a sua vida, meu amado. E se nós ficar na comunhão com o Senhor, na oração, nós vamos ver o quão grande é o Senhor sobre a minha vida e a sua vida. Nós vamos ver que quão grande é a ferramenta que você é nas mãos do Senhor, né, para estar lidando com algumas situações. Amém? Glórias a Deus. Aleluias. Nós vamos ver que a cruz também, ela nos traz, né, sabedoria. Amém? Glórias a Deus. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5, né, ele deixa bem claro: se alguém, né, sentir falta de sabedoria, peça a Deus. Amém? Glórias a Deus. Para de começar, né, a resolver as coisas, né, sem colocar Deus em primeiro lugar. Amém? Glórias a Deus. Porque nós somos dirigidos pelo Espírito Santo por Deus, meu amado. Então vamos parar de ser cabeça dura, né? Vamos parar, vamos pedir ao Senhor, né, sabedoria para que eu e você possamos levar um evangelho mais leve. Amém? Glórias a Deus. Muitas das vezes nós achamos, né, tão difícil, né, servir ao Senhor, mas será que eu e você estamos servindo da maneira certa? Que é somente obedecer. Quando eu e você, né, buscando a Deus sabedoria, vamos falar para Deus: Deus, independente da situação que eu estou passando, eu preciso somente te obedecer. Eu preciso somente ouvir a voz do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Muitas vezes nós passamos por algumas tribulações espirituais, porque nós não pedimos sabedoria ao Senhor. Nós precisamos, né, descansar no Senhor, colocar as situações nas mãos do Senhor, pedir discernimento para resolver, né, da melhor forma possível. Amém? Glórias a Deus. Porque nós precisamos saber que nós não estamos sendo dirigidos por nós, mas nós estamos sendo dirigidos e seguindo a Jesus. Amém? Glórias a Deus. Então todos os empecilhos, né, tudo aquilo que está atrapalhando nossa caminhada, eu creio que se nós pedir ao Senhor sabedoria para resolver, você vai ver que você vai dormir tranquilo, que você vai descansar no Senhor, e a providência do Senhor está chegando na minha vida e na sua vida. Amém? Glórias a Deus. Aleluias. Nós vamos ver que a cruz, servir Jesus, a responsabilidade que eu estou olhando no foco da cruz, nós vamos ver que o Senhor traz também, né, um benefício de poder na minha vida e na sua vida. Amém? Glórias a Deus. Quem está usando o poder e a autoridade que o Senhor tem colocado nas minhas mãos e nas suas mãos? Você sabia que você tem poder e autoridade sobre a tua vida? Amém? Glórias a Deus. Nós precisamos saber que
corrida, nós não temos, né, passado por profetizar, por saber que nós temos poder. A Bíblia fala: se eu e você andar nos caminhos do Senhor, nós vamos fazer mais milagres, né, que o Senhor ordenou aqui na terra para mim e para você. Amém? Glórias a Deus. Então, tudo aquilo que o Senhor ele fez, ele se cumpriu aqui na terra, com curas, com transformações na vida de pessoas. O Senhor ele tem o poder e a autoridade para mim e para você. Amém? Glórias a Deus. Aleluias. Então nós precisamos, né, saber que no livro de Coríntios, capítulo 1, versículo 18, aquele que serve, né, a Jesus, aquele que profetiza, aquele que não aceita, né, o diagnóstico de médico, aquele que profetiza, nós vamos ver que para muitos, né, a palavra da cruz é loucura para os que perecem, amém? Mas nós vamos ver que ela também é poder para aqueles que creem, amém? Glórias a Deus. Muitas das vezes, né, quando nós falamos algo do Senhor que Deus pode fazer, aquele que está perecendo, muitas das vezes ele não vai acreditar. Mas talvez é loucura para aqueles, mas nós vamos ver que é poder na nossa vida, que Ele deu autoridade. Amém? Glórias a Deus. Então usa, meu amado, usa aquilo que o Senhor ele tem dado nas minhas mãos e na sua mão. Pastora, hoje a palavra é para quem? A palavra hoje é um fortalecimento para mim, para você, porque nós precisamos saber quem que nós estamos servindo, meu amado. Nós precisamos saber o que nós estamos, né, fazendo aqui neste lugar. Nós precisamos vir aqui buscar o benefício que é a palavra do Senhor. Nós precisamos vir aqui e saber, né, por qual motivo eu e você estamos aqui. Hoje o Senhor fala que o motivo, né, que eu e você estamos aqui, independente da situação, carregue a tua cruz. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. E nós não podemos cortar a nossa cruz para ficar mais leve, não, meu amado. Se você está arrastando, se você está carregando a responsabilidade de servir Jesus, né, de andar com Jesus, meu amado, é uma responsabilidade. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Andar ali lado a lado com Jesus, meu amado, fazendo inimizade, né, com o pecado, fazendo inimizade ali com a carne, meu amado, é só para as pessoas que servem. Amém? Glórias a Deus. Muitas pessoas têm desistido porque têm olhado lá o mundo, mas nós precisamos se manter firme. Amém? Glórias a Deus. Nós vamos ver que a cruz também, para eu e você andar lado a lado ali com a cruz, nós andar lado a lado ali com Jesus, nós precisamos liberar perdão. Amém? Glórias a Deus. Ah, pastora, está ficando muito chato, né, esta palavra, mas eu preciso te falar que nós que andamos, né, lado a lado da cruz do Senhor, nós precisamos ter um coração que perdoa. Amém? Nós vamos ver no livro de Lucas, capítulo 23, versículo 38, né? No momento que Jesus estava ali na cruz, nós vamos ver que Jesus, né, na cruz, pede para o Senhor perdoar aquele soldado, perdoar aquele povo, porque aquele povo ainda, por mais que ele pregou naquele lugar, por mais que ele ensinou a palavra do Senhor, a Bíblia fala que o Senhor se irava ali, o Senhor Deus se irava ali naquele momento, mas Jesus falou para Deus, né, perdoa este povo, porque eles não sabem o que fazem. Amém? Glórias a Deus. Então nós precisamos ter um coração perdoador. Nós vamos ver que o próprio Jesus perdoou aquele povo. Amém? Glórias a Deus. Aleluias. Porque assim nós caminhamos com Jesus, levamos ali o Evangelho, né, com mais responsabilidade e sabendo que nós estamos colocando tudo, né, para carregar uma cruz do Senhor, uma cruz perfeita. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Nós vamos ver, pastor, mas o que é a mensagem na cruz, né? É a pregação do Evangelho. Amém? Glórias a Deus. Se nós não levar a mensagem da cruz, nós não levamos o Evangelho. Nós precisamos levar a mensagem da cruz, que foi Jesus que foi na cruz por mim e por você. Glória a Deus. Aleluia.
passar pelo Filho, amém? Glórias a Deus, aleluia. Então que nós possamos, né, ser responsáveis para os atos, né, de levar o Evangelho e levar o Evangelho genuíno, amém? Glórias a Deus. Muitas das vezes não é nem muito de eu e você falar, amém? Muitas vezes é o nosso comportamento, em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus. E nós vamos ver que não existe, né, cristão sem cruz. Eu quero ser um cristão, mas eu quero ser um cristão light, quero ouvir a palavra de Deus, não quero compromisso. Meu amado, ninguém, infelizmente ninguém consegue chegar na igreja e ser um cristão light, amém? Ele é um cristão que ele permanece, ou ele é um cristão que ele sai, porque a palavra fala, né? Nem frio, nem morno. Então nós precisamos ser quente na presença do Senhor. Eu creio que a partir do momento que você vai vindo, vai cultuando, né, vai crescendo o desejo de falar da palavra do Senhor. Nós sabemos que aqui ninguém nasceu sabendo, mas a partir do momento que nós pegamos um compromisso com o Senhor, nós ali, né, se dedicamos à palavra do Senhor. Pastor, é fácil? Fácil não é, meu amado. Fácil não é. Para que eu e você possamos chegar neste altar para trazer uma palavra, nós precisamos esvaziar de nós mesmos, amém? Glórias a Deus, porque a pastora Jussara não tem nada para te oferecer, mas nós sabemos que pela misericórdia do Senhor, Ele traz a palavra revelada no teu altar, amém? Glórias a Deus. Dá uma linda salva de palmas ao Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Nós vamos ver no livro de Marcos, capítulo 8, versículo 34, né? Nós vamos ver que qualquer que não levar a sua cruz, não vir após mim, não tem parte comigo. Meu Deus, pastor. Então a pastora acaba de dizer nesta noite, né, que não existe cristão sem cruz, amém? O que a cruz simboliza? Né? A cruz simboliza a responsabilidade para que eu e você possamos olhar nela e saber que eu e você tivemos uma oportunidade, né, de servir Jesus. Eu e você tivemos uma oportunidade de ser perdoado por Cristo, amém? Glórias a Deus. Nós vamos ver que Jesus foi crucificado, né? E não foi os pregos que segurou Jesus na cruz. Nós vamos ver que Jesus, ele poderia muito bem nem ter passado na cruz para salvar o povo. Poderia ter outras formas, né, para ali trazer, né, para banir o pecado do mundo, porque nós sabemos que Deus é o Todo-Poderoso. Glória a Deus, aleluia, Pai. Mas nós vamos ver que ali Jesus, por a sua responsabilidade, ele foi na cruz, ali, né, não foi os pregos que segurou Jesus, mas nós vamos ver que ele foi voluntariamente, amém? Glórias a Deus. Então eu não posso estar aqui na igreja hoje, né, porque o meu marido está, eu não posso estar aqui na igreja hoje, porque talvez o meu filho está, não, o Senhor, ele fala que eu e você precisamos estar aqui diante do Senhor, voluntariamente, amém? Glórias a Deus. Nós precisamos estar na casa do Senhor, servindo Jesus voluntariamente, né? Sabendo que ali teve um sangue pago por mim e por você, amém? Glórias a Deus, aleluia, né? Nós vamos ver que quando ele fala, siga-me, né? Toma sua cruz e siga-me, né? Nós vamos ver que Jesus está indo à frente. Jesus, ele foi à frente. Jesus, ele já passou, ele já pregou o Evangelho, ele já fez as obras aqui, e ele fala, siga-me, faça o que eu tenho feito, amém? Então, se eu e você não estamos fazendo, né, o que Jesus fez, nós precisamos fazer, amém? Glórias a Deus. E seguir Jesus, meu amado, é abandonar o mundo, abandonar a carne, abandonar o pecado e seguir Jesus, né? E fazer o que ele tem feito aqui neste lugar, amém? Aleluia, né? Ele fala, né? Perder, muitas das vezes, meu amado, eu e você vamos perder pessoas, nós vamos perder muitas das vezes oportunidade, nós vamos muitas das vezes perder as nossas vontades, amém? Porque muitas das vezes eu e você vamos ter que tirar as minhas vontades
e a sua vontade para fazer a vontade de Cristo. Amém? Amém. Glórias a Glória a Deus. Deus, Pai. Aleluia. Nós vamos ver que quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salvará ela. Vamos Glória a Deus. salvá-la. Amém? Glórias a Deus. Amém, Deus. Então, Amém. independente que eu e você hoje, né, estamos tirando da nossa vida, né, nós estamos tirando do nosso cardápio, nós estamos tirando, né, da nossa vida, dos nossos caminhos, meu amado. Nós não estamos, né, perdendo, não, porque a própria Bíblia fala que nós lá na frente vai salvá-la. Amém? Glórias a Deus. Conclusão, nós vamos ver em Filipenses capítulo 2, versículo 7, a Bíblia vai falar, né? Por isso, dói tanto quando passamos pela cruz e na perda da vida, contudo, a preparar para pregar o Evangelho. Amém? Glórias a Deus. Aleluias. Então nós vemos que nós passamos ali pela cruz, nós vamos ver que nós estamos diante de Jesus, né? Honrando Ele ali na cruz. Amém? Glórias a Deus. Mas nós vamos ver que nós vamos salvá-lo, né? Que nós vamos ganhar lá na frente. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. A cruz, a glória, o poder, o perdão, a negação, né? É algo que vem do céu. Amém? Glórias a Deus. Muitas das vezes o mundo ele tem tirado da minha vida, ele tem tirado da minha paz, ele tem tirado da tua paz, né? Ele tem trazido desânimo, ele tem tentado, né, nos parar de muitas formas, mas o Senhor ele fala nesta noite, né, que muitas das vezes, né, a cruz ela traz a glória, que é para nós gloriar, né, o Senhor. Nós vamos ver que o Senhor ele traz poder para mim e para você. Nós vamos ver que também o Senhor ele traz perdão, meu amado. Então que nós possamos, né, viver carregando esta cruz mais leve, meu amado, né? Para de carregar uma cruz pesada, né? Uma cruz ali que você vê que tem muitas coisas que podem ser retiradas. E o Senhor ele fala nesta noite que Ele quer me libertar e te libertar da opressão. Amém? Glórias a Deus. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Nós sabemos que o céu, meu amado, ele é tomado à força. Pai. Amém? Glórias a Deus. Então, muitas das vezes você olhamos para a direita, olhamos para a direita, à esquerda, nós vamos ver que o meu problema é diferente do problema do irmão, mas nós sabemos que o Senhor ele pode resolver todas as causas. Amém? Glórias a Deus. Eu não sei como você tem passado, eu não sei se você tem desanimado, se você tem entristecido, mas o Senhor ele fala que Ele precisa aliviar o meu fardo e aliviar o seu fardo nesta noite. Amém? Glórias a Deus. O Senhor ele traz para mim, para você, meu amado, responsabilidade, conversão, né, na minha vida e na sua vida, para nós, que nós possamos carregar. Mas muitas das vezes eu e você estamos carregando peso que não tem necessidade. Amém? Glórias a Deus. Vamos estar orando ao Senhor e ver, né, no seu coração qual tem sido o peso que você está carregando, né? Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai, em nome de Jesus, Pai, toma a tua igreja nas tuas mãos, Senhor. Pai, a palavra que o Senhor tem direcionado, Senhor, para que nós possamos olhar para a cruz, para que nós possamos caminhar com Jesus, independente das circunstâncias, Senhor, independente que eu e meu irmão está passando, Senhor, o Senhor, papai, prometeu, Senhor, e eu creio que o Senhor pode cumprir no tempo certo, na maneira certa, Senhor. Pai, visita a tua igreja, visita o teu povo, Senhor. Oh, Espírito Santo, tira toda a ansiedade, Senhor. Pai, tira toda a fadiga, Senhor, tira todo o desespero, Senhor. Ah, Pai, que nós possamos sair daqui leve, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que nós possamos crer, Pai, na tua palavra, no teu evangelho, Senhor. Pai, que o Senhor pode, Pai, nos trazer paz, Senhor, e libertação nesta noite, Senhor. Pai, toma a tua igreja, Senhor, e assim eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Glórias. Aleluia. Aleluia.
carregar o que Cristo fez por nós, né? Aleluia. E a gente reconhece que todo dia a gente tem uma cruz para carregar e ela é a lembrança do que Cristo fez por nós. Aleluia. Amém, né? Aleluia. Vamos estender as mãos em sinal de receber, né? Essa noite, amém? Como que a igreja recebe a irmã? Bem-vinda em nome de Jesus. Essa igreja ama você. Volte sempre e traga mais gente. Se gostou, continua com a gente. Ele está meio lindo. Sinta a coisa aqui na sua casa também, né? Agora. Coloque suas mãos em sinal de receber. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam convosco, hoje e para sempre, todos dizem? Amém! Com os pés cerrados, com a pés abençoados aqui. Quinta-feira, mais um dia da nossa